Olá, delirantes! Como vocês estão pós-seminário? Espero que vocês estejam bem. Eu também espero que estejam bem. Pelo menos daquilo que eu pude escutar, daqueles que deram um feedback pra gente, né? Que lotou, né? A gente tinha 40 pessoas no seminário. E se você participou do seminário e se você não participou do seminário também, fiquem atentos que em breve nós disponibilizaremos a gravação. Porque já teve gente me perguntando essa semana: Ó, entrei lá e não vi a gravação. Pô, mas Aí eu acho entrei que isso lá tem a ver. onde? Lá no link do Simpla. Ah, tá. É, Meu mas acho que Deus. tem a ver até com o que a gente vai falar hoje, que é impaciência. Mas Calma, antes gente. de entrar nisso, né? Acho que foi legal, né? Pelo menos as pessoas que eu pude conversar gostaram bastante. O jeito que a coisa rolou, a fluidez, o tempo, o ritmo foi muito legal, né? Eu É, e, gostei, pelo menos. e hoje a gente tá sem José Balestrini, né? Só pra avisar. Estamos eu e Bem Rafa lembrado. aqui curtindo o Delirium. Sei É, lá, vai que ele aparece, aquelas aparições surpresas que a gente gosta de fazer, é, né? pós-seminarian. Eu acho que eu nunca apareci surpresa. Mas também quando eu falo que eu não venho mesmo. Não vou ficar entrando, não. Vocês que se É. virem. E, mas assim, enfim, hoje a gente vai delirar sobre isso e é um tema bem interessante, né? Porque muitas vezes a impaciência nos atravessa, né? Nos domina. E você sabe o que que é impaciência na etimologia, Rafa? Não, tô louco pra saber. Ah, eu não sei também, mas assim, parece que assim, Achei que você ia saber, pô, a hora que você não, eu tô perguntou. viajando aqui ó, agora. E empatos, né? Ou seja, sem sofrimento. Eu não quero ou então a ideia de evitar o sofrimento. Eu sou paciente, né? O paciente é aquele que sofre, né? O Hum, impaciente é aquele que não sofre, aquele que não quer sofrer, aquele que não quer atravessar ou atravessar muito rápido, né? Pela situação. Me dá uma anestesia e me resolve a vida, por favor. Porque é. a paciência é meio tensa, né? E, É. cara, eu acho que esse episódio, a gente até deu uma olhada, né, encontra correspondência com o episódio 40 sobre ansiedade. Pela primeira vez eu referencio um episódio, coloco o número dele, porque a gente acabou de olhar. Por isso que eu sei que é o episódio 40, viu, gente? É igual aquele pessoal, olha, no episódio 323 eu falei isso, não, isso é mais fácil decorar um parágrafo do Jung do que o número dos nossos episódios. É. Mas, de certa forma, assim, não tem como não trazer uma dose significativa aqui de autorreferência, porque se tem um cara que na vida é impaciente, sou eu, assim. Eu tenho paciência pra muita coisa, mas na vida, cara, via de regra, assim. Cara, mas vou te dizer, é a psique de São Paulo, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, a impaciência me dominou também, assim, sabe? No sentido até de. eh, eu não sei se isso é compensatório do tanto que São Paulo tem que ter paciência no trânsito. Mas, por exemplo, em restaurante, eu vi tantas vezes cenas de impaciência no restaurante, tantas Tipo vezes o quê? cenas. Ah, demorou mais de 15 minutos, tem gente reclamando, né? O garçom não veio rapidinho, tem gente reclamando. E eu não tô defendendo a demora também, mas assim, né? Tô falando aqui num tempo certo, num tempo ok, né? Que seja bom pros dois. E, mas entre outras coisas, tipo. Comprar coisas e esperar. Uma coisa que é impressionante hoje, que antes tinha até um glamour, era esperar livro dos Correios, né? Hoje a Amazon entrega no mesmo dia, o Mercado Livre entrega no mesmo dia. Você não precisa mais ter paciência, não precisa mais sofrer pela coisa, sabe? São Paulo, cara. Eu comprei um MacBook, né, um tempo atrás, para substituir o meu outro MacBook que já tinha 10 anos de batalha. E Caraca. aí. Eu entrei no Mercado Livre. Eu falei, vou comprar um MacBook Air, né? Mais básico e tal, porque eu preciso para atender, né? Essa é a demanda, assim, e eu gosto, né, da Apple. E aí eu entrei Uhum. no Mercado Livre e tava lá assim, chega hoje, Uhum. sabe?
Eu falei, caraca, como assim? Sabe, está à sua disposição, sabe? E é interessante porque a questão de fila também, apesar do Brasil falarem que o brasileiro ama uma fila, né? Mas a gente tem, Ah, né, é. um- um- Há um- controvérsias. uma impaciência, assim, né? Eu não sei se o ritmo de São Paulo, por ele ser bem capitalista, de certa forma, Hum, a- tem que estar tudo com prontidão, tudo resolvido para eu continuar a fazer a engrenagem rodar, sabe? E então, assim, eu não posso ter a ansiedade, seja o que for, o pânico. Vamos resolver, 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 resolver para fazer a engrenagem rodar, assim, sabe? Se você vai para Paulista, e senta lá no escadão da Casper Libero, ali na Gazeta, e observa, eu fiz muitas vezes isso, assim, sabe? uhum. Eu parecia que ninguém tava falando com ninguém, assim, sabe? Muitas pessoas passavam e parecia que a mente delas estava na agenda. E estavam super impacientes em andar. A Paulista é uma coisa bem interessante em dia de semana, né? É muito Diferente, legal, Paulista. diferente de domingo. Domingo que tem um afloramento cultural maravilhoso, assim, né? Na semana ela é mais austera. Total. Uma vida mais séria, né? Uma vida mais corporativa. Enfim. Mas você sabe que. Eu acho que eu já até contei isso aqui no Delirium, cara, mas, enfim, vou contar de novo. Um episódio. Não sei, deve fazer 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Eu fui aqui no Garden Center, que tem aqui em São Paulo. É uma loja bem famosa para vender coisas de planta, fertilizante e tal. E aí, cara, é, eu lembro que a gente até tinha levado a Fifi, a cachorrinha, que é um lugar que pode levar cachorro. A gente tava lá procurando coisa de planta, sei lá, fertilizante, qualquer coisa assim. Aí, do nada, tem duas mulheres batendo boca. Na verdade, assim, eu acho que nem eram duas mulheres batendo boca. Era uma mulher falando com a outra, né? Mas eu falei que ia passar aqui, que não sei o quê, que você não sai da frente, que E a outra, nossa, mas o que que é isso? O que que é isso? Nossa, o que que tá acontecendo? Porque você, não sei o quê, porque você tem uma falta de pinto. E assim, cara, e assim, e ela quase indo pra cima da mulher, e a outra meio assustada, assim, cara. E aí eu lembro que a Fifi tava no colo, né? Descobriu que lá pode levar cachorro, mas não pode deixar ele no chão. Ter que ficar com o cachorro no colo foi um saco, mas enfim. Aí eu devo vir pra Clau, e eu fui ali tipo, meu, eu senti que tinha um clima. Falei, cara, vou apartar aqui, né? Olha o E aí cara. aí veio um cara, assim, também apartando. Aí nisso meio que brotou o pessoal lá da loja e deu uma afastada. Não faço ideia do que motivou a briga entre elas, mas eu posso arriscar total dinheiro, assim, muito dinheiro, de que deve ter sido um motivo bem banal. Alguma coisa, pelo que eu entendi, sei lá, que uma estava atrapalhando a passagem da outra, alguma coisa assim. É, e esse foi um exemplo. E um outro exemplo, cara, que também foi em algum momento da pandemia, eu tava fazendo compras e era uma época que a gente ainda ia em hipermercado. Agora a gente não vai mais, porque hipermercado para mim é o melhor jeito de você gastar tempo na vida. Então lembra que eu sou impaciente? Como que eu vou desperdiçar vida num hipermercado? Que é isso, né? Então a gente prefere supermercados de bairro que são mais compactos. Então em 15 minutos você compra tudo que precisa comprar e a vida se resolve. Mas a gente estava no hipermercado. Inclusive, era numa época que a gente estava comprando coisas em volume para doação, comprando fralda e tal. E aí eu tava andando com um carrinho e, cara, calhou assim de eu vir num corredor e o cara vem no corredor transversal, a gente quase se tromba com o carrinho assim. Só que ele não me viu e eu não o vi. A culpa não foi minha, nem a culpa foi dele. Foi um acontecimento. E aí, cara, ele desviou o carrinho, saiu caralho, esses viados ficam andando com o carrinho perdido por aí.
Cara, eu fiquei com uma raiva, bicho. Fiquei com uma raiva. Assim, não é pelo fato de ter falado, porque ele falou viado. Não é isso, isso é uma bobagem. Mas assim, cara, meu Deus, foi um acontecimento. Eu não tive culpa de vir com o carrinho aqui. Eu não te vi, você não me viu. A vida é assim. É, mas eu fiquei nervoso, fui contagiado pelo nervosismo dele. Mas eu não fiz nada, né? Falei, ai, cara chato, né? Seguir a vida e fazer o que eu tinha que fazer. Mas enfim, exemplos de impaciência da vida cotidiana e, cara, se a gente parar para pensar, qual que é o nosso ganho? Ou então quando, sei lá, trânsito de São Paulo, ainda que eu meio que defendo o trânsito de São Paulo, o trânsito de São Paulo é meio que organizado e relativamente silencioso quando eu comparo, por exemplo, com Nova York. Nova York é um horror, o tanto de buzina, né? Fora os países orientais que eu nunca fui, né? Tipo Índia, que eu já ouvi falar, enfim, eu nunca fui. Mas Nova York eu fui duas vezes, é uma buzinaiada infernal. Aqui em São Paulo, puto, o cara andou, sei lá, 2 metros num trânsito, né? E aí ele deixou um espaço, sei lá, de 1 metro pro carro da frente. O de trás buzina, porque, sei lá, porque que ele quer? Quer andar. Quer andar 1 metro, né? Cara, saco, bicho. Mas assim, você buzinando, você realmente vai resolver o problema do trânsito de São Paulo, né? Então, são essas situações que, apesar de ser exemplos triviais, colocam uma pergunta importante para a gente em termos de contemporaneidade. Que velocidade é essa que a gente está querendo impor? E claro que isso também eu me faço, né, já que eu me coloquei aqui como centro da pesquisa. Que inferno de velocidade é esse que, cara, meu, a vida tem uma própria velocidade típica. Não adianta acelerar o curso do rio, não vai fazer diferença, né? É, Eu mas é tava, isso, né? A gente vai vivendo essa pegada aí. essa É. semana eu tava para lançar o e-book que eu fiz, né, com alguns textos revisados e tal. E já tá disponível, viu, gente? E aí eu cheguei pra Gabriela e falei: "Você faz o prefácio pra mim?" Ela falou: "Faço, claro." Eu falei: "Tá bom, então." E ela falou: "Pra quando?" Eu falei: "Ah, pra hoje." Aí ela: "Não." Porque eu tava dominado, né, pelo projeto, Complexo de assim, né? e-book, lógico. E aí ela falou: "Eu vou te entregar até domingo, tá bom?" Eu falei: "Ah, tá bom." Só que eu fiquei no pé dela, coitada. Eu fiquei no pé dela até domingo. Mas e o prefácio? Amor, faz favor pra mim, o quê? Um prefácio. Ela já tava querendo me matar, eu acho que ela fez na força do ódio. E provavelmente, aliás, provavelmente não, o prefácio ficou melhor do que o meu e-book mesmo, tá? Só puxando o saco dela. E... Mas é interessante, porque assim, talvez a gente brincar com as palavras seja legal. Muitas vezes a impaciência, né, ela vem por uma falta de ciência do patos, né? Ou seja, eu não tenho ciência, eu não tenho consciência do meu sofrimento ali. Se eu não tenho consciência, né, paciência, ciência e patos, né? Vocês espero que acho que pegaram aí, né? Se tem uma falta de ciência, uma falta de conhecimento desse sofrimento, eu acabo sendo uma pessoa reativa. Eu reajo, eu tenho raiva, eu quero repelir, porque eu não reconheço o que está me incomodando naquele exato momento. E, e aí, né, vem as iras, vem bilhões de outras coisas, principalmente no trânsito, principalmente no. É que o trânsito em si parece que tem uma moralidade, né? Todo mundo quer dirigir melhor que todo mundo, assim, e isso daí fica bem evidente quando a gente tá nas ruas da cidade. E, e aí todo mundo fica com raiva de todo mundo, assim. Mas eu acho interessante a palavra, né? Paciente, não no sentido de passividade, como muitos colocam, né? O Valdemar coloca e tudo mais, mas aquele que tem ciência do seu sofrimento, né? Então, muitas vezes, não estou passando pano para mim, mas assim, muitas vezes quando me vem um artigo, um projeto, alguma coisa que me atravessa, apesar de eu ficar impaciente, eu me sinto paciente, ou seja, conhecedor do sofrimento que está rolando, né? E aí eu também não. Porque assim, o impaciente, na minha concepção, ele foge do patos, né? Ele foge do sofrimento.
E quando a gente é atravessado por um tema, atravessado por um texto, atravessado por um projeto e vai tentar realizar na hora esse projeto, a gente está tentando colocar esse afeto para fora, né? A gente está tentando destilar esse afeto, circunambular esse afeto. Evidentemente que não dá para ser como se fosse um cuspir de chiclete, né? A gente vai ficar lá ruminando, 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 até a coisa se realizar, se concretizar, né? E depois talvez até tentar compreender o que que foi isso. Mas tem uma Cara, certa agilidade, né? Não sei se é, como eu posso dizer, tem uma certa impetuosidade, um ímpeto para colocar para fora, pelo menos eu, assim. Só que eu não sei se isso é impaciência, eu acho que isso é a ciência de que alguma coisa tá me atravessando, sabe? você tá pensando em voz alta. É, claro. É, eu fico pensando aqui, né, quando você falou É só o do que eu faço aqui no delírio, Rafa. pensar em voz alta. É, ué, a É, gente não tem que mas delirar. mas é para isso que a gente tá aqui, né? É, mas você sabe que a gente sempre fala, a gente usa mais regularmente o termo cliente, né, no processo analítico. É claro que isso depende muito do junguiano, tem o junguiano que vai defender o uso do termo paciente, tem o junguiano que vai defender o uso do termo cliente, cada um com suas justificativas, eu acho que ambas plausíveis ao que se propõe. Aquele que defende o termo cliente é aquele que está colocando o sujeito no centro da responsabilização pelo seu próprio projeto, pela sua própria análise, projeto de vida, análise, né? Então, é, ele vai ele vai considerar carinhosamente o papel dele, né, nessa empreitada que ele está colocando. E, ao mesmo tempo, sugere alguma coisa que parece que a gente coloca. A gente, assim, né, lato sensu, coloca um véu que é a relação comercial que existe no processo analítico, né? Então, de pagar pelas sessões e por aí vai. Que acho que é algo que, especialmente no campo da psicologia, mais especificamente, é algo que sempre dá um nó, né, em boa parte das pessoas, parece que não sabe lidar com dinheiro, né, e, enfim. Então, esse é um ponto, né? Então, é por isso que a gente usa aqui mais costumeiramente o termo cliente. Mas, não raro, eu também misturo com o termo paciente, eu também falo paciente, talvez parte porque a gente aprende isso na psicologia, a psicologia, ela pega um ranço aí da medicina, assim, de querer meio que replicar algumas coisas, mas em outra parte, que eu vou trazer até a fala da Lilian Wurzbach, também professora na lista de data do IGEP, que fala assim: olha, o processo de análise é um processo de paciência. Então, se você tem que ter paciência, você é um paciente, né? Não um Exatamente. paciente naquele que vive rigorosamente uma patologia, mas um paciente naquele que eh, destila a patologia, ou não só a patologia em sentido literal, mas as patologias simbólicas, né? A neurose, o que quer que seja, né? A angústia que está sendo trabalhada ali. E é preciso paciência mesmo. Algumas coisas precisam de muito tempo, cara. Então não tem essa, né? Acho que não tem problema você chegar e falar 20 vezes o mesmo tema para o seu analista, porque tecnicamente ele é treinado para poder ouvir 20 vezes o mesmo tema. Exatamente. É, A gente não falou, né? Mas assim, a palavra patos, que vem da paciência, ela tem várias, né? Várias traduções. Uma delas é paixão, paixão, né? A paixão de Cristo, né? Tem gente que também liga com a paixão amorosa, né? Que tem a ver com, muita gente fala, um estado como que eu posso dizer, de imbecilidade que a pessoa tem na hora, né? Com, em relação a outra pessoa. O que dizem que já foi comprovado pela ciência, que a gente fica um pouco interditado mesmo, intelectualmente e tal, não sei o quê. Agora, a outra palavra é sofrimento, por isso que é o sofrimento de Cristo, né? Então tem paixão e sofrimento, é por isso que a gente está falando disso. Então o sofrer perfeito, tem perfeito. tudo a ver com patos. Mas, além disso, né, juntando essas duas,
na raiz disso ainda tem um termo chamado passar por, atravessar, tá? Então é a ideia de passar por alguma coisa. O, A paixão de Cristo, a ideia é essa, né? É o processo, é o caminho do Cristo, né? O isso mesmo. path, né? Em inglês é path, caminho. E aí vem a ideia do paciente, né? Assim, ou seja, o paciente é aquele que tem a ciência do patos. Paciência é também a ciência do patos. O que que é isso, né? Ciência do patos é ciência de que você está atravessando alguma coisa, ciência de que você está sofrendo alguma coisa, ciência que você está apaixonado por alguma coisa, que no fundo dá a mesma coisa. E eu acho que aí entra a questão, né? Assim, dentro disso, tem uma questão muito importante da contemporaneidade, o nosso egoísmo, o nosso individualismo. Se eu misturo esse passar por alguma coisa com o nosso individualismo, a gente está pressupondo que o individualismo, ou seja, o eu, o ego, é o responsável por resolver inteiramente essa paixão, esse sofrimento, ou esse passar por, esse atravessamento, né? E na verdade, não. Na verdade, esse atravessamento, esse passar por, ele está ligado, sim, à consciência, com certeza, mas também ao inconsciente, né? E aí misturam-se outros conteúdos, misturam-se outras ambiências que não dependem somente do ego. E por isso que ah, não vai ser, normalmente, os atravessamentos não são no tempo que o ego quer. Concorda, Rafa? Rigorosamente, né? O tempo do ego é aquela coisa que o Jungiano adora falar, tempo do Cronos, tempo do Kairos. Mas eu não vou nem entrar nisso aí, porque muita gente já fala isso e enche um Tem que pouco os fazer olhos. uma E é música, né? muito. Tempo de Kairos, tempo de Cronos, tempo de Kairos. Parei. É, pois é, podia fazer uma música assim. Então, cara, mas de qualquer forma, né, eu tô enchendo o saco aqui dos junguianos, mas eles têm razão. É que o tempo das coisas, eu acho muito interessante, cara. Já falei aqui algumas vezes que eu gosto de astronomia, né? E a noção de tempo na astronomia é, é totalmente diferente do que a noção de tempo regular que a gente tem aqui exclusivamente no planeta Terra, né? Então, quando você tem deslocamento da luz, você tem deslocamento do tempo. Cara, é uma coisa muito louca, assim, umas coisas que dão um nó na nossa cabeça. É, E a psique, é, cara, eu sempre digo que a astronomia. Nossa, tá um trovãozão aqui, não sei se deu pra captar pelo Mais ou microfone, né? Tá menos, mais ou menos. caindo uma chuva aqui. É, mas cara, para mim o universo, ele é uma expressão metafórica da psique, cara. O que é um planetinha Terra no meio dessa infinidade que é o universo? O que será que está acontecendo agora a 6 milhões de anos-luz daqui, cara? O que é isso, né? E e o que é 6 milhões de anos-luz? Imagina que quando a gente olha para o nosso Sol que brilha aqui todo dia, a gente está olhando para 8 minutos atrás, né? Porque o Sol leva aí, dependendo de quem faz a conta, de 8 a 9 minutos para a luz do Sol chegar aqui, né? E olha que ela vem a 300 mil quilômetros, sei lá, por segundo. Então é bem rápido, né? E E aí a nossa existência, né, é muito louco quando a gente para pensar em termos de história, cara, quando a gente debate eh, o tempo da nossa história e imaginar que, assim, as primeiras pré-civilizações vão surgir ali com 12, 10 mil anos atrás, e a gente vai falar de uma civilização realmente desenvolvida de 5 mil anos atrás, e a gente vai falar de, Segunda Guerra Mundial de, sei lá, 60, 70 anos atrás. É, é muito louco, assim, né? Parece que quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial foi há muito tempo atrás e foi ontem. Mas, ao mesmo tempo, imaginar que a Terra tem uma existência cósmica de, sei lá, acho que é 4,5 bilhões de anos, né? Que se calcula a existência da Terra.
O que que é o tempo, né? Então, o que que é passar por tudo isso nessa nossa existência que vai durar o quê? Não sei, 80, 90, 100 anos? É, Então, parte eu entendo essa impaciência contemporânea estimulada pelo mercado capitalista e do consumo, que parece que a gente tem que ter tudo, conseguir tudo, conquistar tudo num curto espaço de tempo. Era diferente, talvez, com a geração dos nossos pais. Eu lembro que quando eu entrei na GM, na General Motors, qualquer gerente lá da General Motors tinha, no mínimo, 40 anos de idade. E quando tinha 40 anos de idade, era considerado até um gerente jovem. Quando tinha um gerente, sei lá, com 35 anos de idade, nossa, era uma raridade, né? Hoje em dia, cara, depois, né, trabalhando na PepsiCo, avançando o tempo, né, uma empresa com um estilo diferente da GM, aí você via gerentes assim com 28, 30 anos de idade. Esses trainees que entram com 22, 23 anos, que ficam 2 anos sendo trainee e 2 anos depois vira gerente, vira, sei lá, um coordenador, alguma coisa assim. E aí, com 30 anos de idade, esse cara é um diretor geral. Mas será que esse sujeito tem uma experiência de vida humana? Eu não estou falando do ponto de vista de gestão de negócio, porque empresa não é tola. Ah, é porque colocaram um cara lá que tem 30 anos de idade, não sei o que, não sei o que lá. Colocaram porque ele sabe de fazer grana, a grana chegar, né? E empresas querem grana. Então, a discussão não é sobre isso, né? Então, tá dado, né? Agora, porque o cara é um trator, passa por cima de todo mundo, não tem humanidade. Claro, não tem, porque ele não desenvolveu nem a própria humanidade ainda. O processo de desenvolver a própria humanidade leva tempo. Então, é, é muito louco isso, cara. Eu sou você pai velho, né? Você é um pouco mais jovem que eu, já você teve a sua filha na idade, né? Eu tenho 40 anos, vou ter filho velho, né? Então, imagina que quando eu tiver 60 anos, meu filho vai ter 20, né? Então, mas Começa a enfim, bater, né? Umas coisas assim já. você começa a fazer Ah, conta, não tem jeito, né? É, Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, não é muito diferente do meu pai. Meu pai me teve, ele tinha uns 35, então tá bom, 5 anos de diferença aí, né? Tá bom. É, Mas é isso, cara, assim, e o tempo vai, né? Eu tava vendo o Robert De Niro, cara, tem 78 anos, tem uma filha de 10 meses, né? 10 meses na caramba. data de gravação desse episódio, né? Fevereiro de 24. Pois é, cara, é um, E é vou te um pai dizer, avô, viu? né? A gravidez, ela te coloca numa posição de paciência e impaciência, sabe? Porque você, até, principalmente no final, assim, o dia que a Olga nasceu, por exemplo, eu estava pensando exatamente nisso. Quantas Estava semanas ela pensando, nasceu mesmo, Léo? 34. 34. A gente tá Não, indo pra. 30, 34 ou 36, sei lá. Tá. A gente tá indo É, pra 28 semanas agora. agora eu não lembro. Mas eu lembro que o dia que ela nasceu, eu tava sentindo uma impaciência e ao mesmo tempo eu sabia que não ia ter como, não ia ter o que fazer com essa impaciência, então era para eu ficar paciente, né? Uhum. Porque é aí que tá, né? Assim, a vida e os acontecimentos da vida, ao meu ver, ele tá muito ligado no, no mesmo fenômeno que faz cair, uma fruta madura cair de uma árvore. Quando, né? Se a gente quiser, né, calcular, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar maluco, a gente vai ficar paranoico. Eu preciso saber quando, né, essa fruta que está no pé vai cair, né? E essa era a minha viagem no dia. E isso eu li lá Mas e aí? E aí, como você. de um Como, livro como Arte foi? Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Tem um livro que é bem legal falando sobre isso. E, bicho, eu tava sim, eu tava na imaginação de olhar para uma fruta que tá madura e falar assim, meu Deus, que horas que vai cair isso daí, né? Assim, e, na verdade, isso é uma eternidade ao mesmo tempo. A gente fica impaciente porque a gente quer ver cair a fruta, mas ao mesmo tempo é inevitável a paciência e você fica nessa angústia, nessa quase que uma conjunção de opostos, né? Assim, porque não tem previsão, não tem.
Não tem nada, sabe? É o que é. Isso que é o grande Uhum. lance, assim, sabe? É o que é, e você tem que se contentar com o que é e ponto. Não, qualquer pensamento em relação a que horas que vai cair essa fruta madura é bobeira, é supérfluo, sabe? É muito doido. E nesse Louco, dia, cara. e Tô nesse dia, angustiado aqui. mas né? Nesse dia, a Gabriela levantou, foi no banheiro, estourou a bolsa e a gente foi pro hospital, assim, sabe? Mas foi muito doido. E foi um mês antes ainda, né? Foi um mês antes da previsão de nascimento da Olga. Ela nasceu com 8 meses. Uhum. Interessante, né? É, cara, e não tem. E tá aí, né? E nasceu, e aconteceu, e. E vai acontecendo, né? Que horas que eu vou Uhum. estar pronto para atender? Que horas eu vou estar pronto para iniciar uma pós? Que horas eu estou pronto para, né? Quando eu vou começar a fazer isso na minha vida? Que horas eu vou começar? Que dia eu vou começar a malhar, né? Bicho, se você tiver com o ímpeto, vai, né? Assim, sente a onda. Assim como o vento passa e derruba, né? A fruta madura, as coisas acontecem. E essa aceitação que eu tive que ter, né, diante dessa angústia foi bem interessante, assim, sabe? Não tem muito o que falar, não. Só aceitar mesmo que a fruta vai cair na hora que tiver que ser caída, né? Não é Deus, talvez, não é ela própria, é alguma coisa, né? Que é o mistério, né? É bonito de ver. É. E é mágico, né, cara? Eu não sei como vai ser assim no momento, né? A gente já começa a ficar ansioso nesse momento, né? Não sei se impaciente é a palavra, mas um pouco de ansiedade, sim. É, cara, quando a gente olha para a própria história do Jung, né, para não esquecer dele aqui, e a gente vê aquilo que ele fez com o livro vermelho, né? é, Quantos anos que foi sobre aquilo? Claro que ele teve um período mais intenso ali entre 1912 e 1913, mas ele retomou isso lá para 1940, né? O Jung, se eu não me engano, morreu em 1965, não faz tanto tempo assim. E ali ele, cara, trabalhando as imagens internas dele, dando lugar de expressão para aquilo tudo, né? Enfim. E ele arrumava tempo. Isso é uma coisa que até o Zé não participou hoje, mas trazendo até uma fala dele, uma coisa que ele menciona, assim, que, cara, se a gente, né, mesmo na condição de analista, entra numa pira de trabalhar, 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 e eu acho que eu posso até, eu tô um pouco assim, né, tô fazendo bastante coisa ultimamente, que acaba que a gente pode esquecer também o nosso próprio material, né, nossos próprios sonhos, parar ali um fim de semana, mexer numa argila, pintar um quadro, pintar uma coisa, fazer uma escrita livre para poder deixar as coisas decantarem. É, Isso é perigoso, né? Porque senão você entra no flow da contemporaneidade e vive o complexo de impaciência sem se dar conta que você faz parte desse complexo de impaciência, né? Totalmente tomado por ele. Então, Ó, fugindo é do bom termos patos, né? atenção. Hoje, É, hoje eu vou sair daqui pensando que impaciência é fuga, né? Fuga de algo. E o de próprio certa forma. trabalhar exageradamente pode ser uma fuga de alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, para fazer um contraponto, não significa que também é que a gente está pregando, fazendo um ode à preguiça compulsiva. Não é isso, né? Não, muito pelo É, contrário. Quando eu aproximei, por exemplo, paciência do ímpeto de ir e fazer a argila, fazer o não sei o quê, fazer qualquer expressão, é ciência do patos, é ciência do sofrimento, é passar por isso, né? Então, assim, hum, não é a passividade, né?
Não é uma paciência passiva. É uma paciência reflexiva, criativa, Isso. impetuosa, uma Ativa. paciência que anseia, né? Que não está tomada pela ansiedade, mas que anseia coisas. Exatamente. Isso é legal, isso é bacana. Porque você vai para o movimento, vai para a criatividade, vai para ação, né? Sai, deixa de se debater com as projeções, que isso, nossa, cara, uma das coisas que mais acontece assim na atualidade nossa, é um se debater com projeções, cara. Não tô nem falando de consultório, porque no consultório as pessoas vão saindo das projeções. Tô falando assim mais lato senso, né? Coisa de televisão, política, às vezes amigo seu, amiga. Nossa senhora, é uma perda de tempo se debatendo com projeção. É, porque fulano fez isso e ele tinha que fazer aquilo, mas quem disse? Foi você, caceta. É, Aliás, realmente. cara, só para não perder a mão aqui, esses dias a Clau tá lá, ela tá acompanhando essa edição do Big Brother. E eu não vou ser hipócrita e falar que eu não vejo, porque no fim das contas a TV tá ali ligada, eu tô mexendo no computador, tô lendo e tô vendo também. Então não vou pagar assim, porque Big Brother, não sei o que lá. Tudo bem que quando ela vai dormir, assim, ela sempre dorme antes que eu, a hora que ela vai dormir, normalmente eu mudo de canal, porque não preciso ficar ali, né? Mas enfim, e aí, cara, eu achei muito engraçado que um cara chamou a Vanessa Camargo de mimada. A Aí, Vanessa tá no Big Brother? tá. Eita, então ela escutou. Não, então, ele falou pra ela, assim, olha, não sei o que ela vai mimada, assim, meio que que na zoeira, vai mimada, não sei o que lá. Mano, essa menina tremia, ela pegou o cigarro, ela fuma loucamente, e ela pegava o cigarro, não, amiga, porque fulano me chamou de mimada. Imagina, é uma coisa que eu odeio, uma coisa que eu nunca fui. Sei que lá, me falou de mimada. Aí eu falei pra ela assim, nossa, cara, estamos assistindo diretamente da Rede Globo de televisão uma verdadeira aula de complexo constelado. A bicha tá totalmente identificada com a mimada. Porque eu não sou, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. E aí falou pra um, falou pra outro, até que ela chamou o fulano lá que tinha chamado ela de mimada, conversou com ele, e falou: olha, é uma coisa que eu odeio. Por quê? Porque eu não sou. Eu não gosto que me chamem porque eu realmente não sou. Não sei o que, não sei o quê. E aí o cara foi até gentil, ele reconsiderou, olha, desculpa, foi na brincadeira, não sei o que lá. O cara foi bacana. E aí passou, né? Eles se abraçaram, se beijaram, a vida seguiu. Mas assim, é É isso interessante, mesmo. né? Sujar as mãos na empiria, né? Tem jeito. Pois é, pois É. é. Quanto mais eu nego, tem que tomar cuidado, É, né? pois é, cara. Então, assim, isso aí, gente. Vamos olhar para nossa própria impaciência interior, o que que ela está sugerindo para gente. É, parar de investir tempo em projeção, né? Ou perder tempo com projeção e conversar um pouco mais com nossas imagens interiores e fazer algo criativo com isso. Isso aí. Vambora, Rafa, Beleza? que eu tenho que atender. Se cuidem Beleza. aí, gente. Até semana que Valeu, vem. gente. Valeu. Abraço. Tchus.